Amém. Glória a Deus. Neste caminho não me falta luz. Nós não podemos estranhar os dias nos quais nós vivemos, porque estamos vivendo os cumprimentos das Escrituras Sagradas. Jesus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E não tinha que ser diferente, tinha que ser da forma que está sendo. A iniquidade está em todas as partes e por causa disto o amor tem essa tendência, de esfriar. Eu ouvi hoje um pequeno flash, pastor Luiz Mendes pregando com aquela forma que ele tem, de pregar, com tanta eloquência, que na década de 70, de 80, o povo, ao ouvir a sua pregação, se desmanchava em gritos, em lágrimas e em alegria. Hoje ele prega da mesma forma, citando a Bíblia, parágrafos das mensagens, assuntos de forma tão esclarecedora, e o povo não ovaciona mais, Por quê? Seria porque estão tão cheios, que não tem mais aquela satisfação com o alimento, aquele gosto gostoso, da comida. E quando a pessoa está com a barriga cheia, não está com fome, a comida pode estar cheirosa e gostosa, saborosa, mas pelo fato da pessoa não estar com fome, então aquilo não é tão convidativo. Então vem aí a pergunta: será que é porque estamos com as nossas barrigas cheias? Ou é porque nós estamos com as nossas cabeças cheias de outras coisas e não tem mais um lugarzinho para colocar, da mensagem, da Bíblia? Outras coisas têm se tornado mais importante para a moça, para o rapaz, do que a Bíblia, do que a mensagem, as mensagens pregadas, os cânticos, Seria por causa disto? Agora, nós devemos nos descansar em um certo sentido, porque foi profetizado que seria assim, como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, seria nos dias que nós estamos vivendo. Você aí do outro lado da internet, há de ter essa consciência. Há cidades que as igrejas não funcionam mais. O povo não vão mais para as igrejas e os pastores também já deixaram de pregar. Há cidades assim, que as igrejas estão fechadas e todas cheias de telhas de aranha,
sujas, portas fechadas, bancos sujos, e o povo não vão mais às igrejas. Às vezes os cultos são realizados só com a presença do pastor, do pregador ali, e às vezes nem isto, né? Então há cidades nesse mundo de meu Deus, em que o povo não lê mais a Bíblia, não param mais para ouvir a pregação. E nós ainda podemos abrir nossas igrejas e ter pessoas para vir à igreja. Mesmo que seja durante a semana, jovens estão se profissionalizando, né? Indo às escolas, universidades, outros estão ocupados em ganhar o pão de cada dia, pai de família, serviços não estão tão fácil de conseguir, né? Emprego, profissão, né, irmão? Não está tão fácil e acaba que tem que trabalhar, e os empregos, os trabalhos, os serviços os impedem de estar na igreja, mesmo aos domingos. Mas nós ainda podemos carregar em nosso coração esse sentimento de gozo, de alegria, porque ainda temos pessoas que vêm à igreja. No culto de oração, você veio, aquele não veio, aquela não veio, mas você veio. E você deve fazer valer a tua vinda aqui, né? A gente nós devemos ter essa consciência. Como foi nos dias de Noé, assim seria nos dias da vinda de Jesus. Vamos direto assim, nos dias da vinda do Senhor, nos dias da manifestação do Filho do Homem, nos dias em que a palavra teria que estar aqui para fazer com que ela fosse materializada, que é um paradoxo, um fenômeno, algo incrível de acreditar, você pregar que a palavra tem que se materializar em nós, ao ponto de nós nos tornarmos Cristo, que quer dizer ungido, né? A palavra ungindo você, ungindo nós e fazendo de você Cristo. Cristo. Poder ver Cristo. Cristo na irmã, Cristo no irmão. É fenômeno, é paradoxo. Poder ver Cristo no rapazinho, na moça. Porque no tempo em que o irmão Brana pregava, ele já dizia: procura-se um justo nesta cidade. É quase que procurar uma agulha em um paiol. Estão todos contaminados. Mas, repetindo, Lucas 17, como foi nos dias de Noé, assim seria nos nossos dias, assim seria agora. E isso deve te alegrar. Se houve um Noé lá que foi persistente, perseverante na sua fé, na sua promessa, foi perseverante nas suas pregações, devemos também continuarmos, né? Sendo perseverante. Nunca tinha chovido, e ele estava pregando que choveria, e é o que está acontecendo. Jesus nunca voltou,
Nunca Jesus voltou, nunca desceu do céu, né? Para vir buscar o seu povo, desde os dias que ele subiu, em Atos capítulo 1, em São João 14, ele nunca veio. Então é fenômeno o que Noé pregou, foi paradoxo o que Noé pregou, e sendo sustentado ali por sua esposa, pelos seus 3 filhos, suas 3 noras. Olha, irmão, quando Noé olhava para sua esposa em seus pequenos cultos, e olhava para os seus 3 filhos, suas 3 noras, às vezes aparecia um ali, olhava assim, e virava as costas e ia embora. Outros passava, quem sabe ele fazia um culto ali com a sua família na porta da sua casa, ou talvez próximo a alguns parentes. Mas a esposa de Noé animava Noé. A presença dos 3 filhos de Noé animava o Noé. As 3 noras animavam Noé. Então Noé foi um pregador de pouca audiência, mas a audiência que ele tinha o animava. Oxalá que a minha audiência também me anime. Cada um de vocês possa me ajudar a pregar este evangelho. O seu amém me impulsiona a pegar o gambá, né? Por mais fedorento que ele seja, o seu amém, sua face, o seu sorriso, a sua presença me anima a continuar pregando a mensagem aqui dentro de redenção. Deus continue te abençoando. Aqui nesta mensagem perseverante, mensagem que nós lemos domingo pela manhã, o irmão Brana, ele fala aqui nesta mensagem, ele diz assim: quando Deus diz que alguma coisa vai acontecer, como as visões ou algo assim, preste bem atenção, parágrafo 27 da mensagem perseverante, irmão Brana pregando essa mensagem, ele disse assim, ó: quando Deus diz que alguma coisa vai acontecer, como as visões ou algo assim, eu tenho tido dezenas de milhares delas, e muitos de vocês são testemunhas, e jamais uma delas falhou. Jamais uma delas falhou. Irmão Brana, como pregador que tinha visões, que escutava a voz, ministrava com a presença de um anjo, assim dizia ele. Quando ele dizia, ele poderia se equivocar, ele poderia até ser levado por algum sentimento que o pudesse enganar. Como homem, ele disse que era sujeito a falhas, a enganos, como homem. Mas quando não era ele falando, era Deus falando, aquilo não falhava. Aquilo não falhava. Os críticos o criticou quando ele disse que ele ia ter uma filha. Quando ele ia ter um filho e que o seu nome seria José. Ele disse que Deus falou com ele, né, que ele ia ter um filho, que ele ia pôr o nome nele de José. E quando a sua esposa estava para dar à luz, ele próprio esperava que o José nasceria.
E de repente veio e foi uma menina. E ele enfrentou as críticas. Os críticos nesta hora aparecem. Aparecem aqueles para criticar, zombar. Com certeza Deus também tem aqueles que glorifica a Deus em seus cumprimentos, ou nos cumprimentos de sua palavra, né? Então, eles criticaram e disseram, talvez o senhor queria dizer era Josefina, e falou José. O irmão Brana disse, não era Josefina, é José mesmo. Ele me disse, foi José mesmo, é um menino, então não é desta vez, mas da próxima vez veio José, né? A palavra do Senhor, muitos dizem, ela tarda, mas não falta. Na verdade é que nós somos muito impacientes e as nossas impaciências levam nós a falar e até fazer, agindo de forma precipitada. Mas passa o céu, passa a terra, disse Jesus que as suas palavras nunca hão de passar, né? Nunca vai falhar. Que Deus fala não falha. O que eu falo pode falhar, o que o homem fala pode falhar, mas o que Deus fala, se é Deus falando mesmo, aquilo acontece. Então, nesse parágrafo 27 desta mensagem perseverante, o irmão Brana disse, quando Deus diz que alguma coisa vai acontecer, como as visões ou algo assim, eu tenho tido dezenas de milhares delas, e muitos de vocês são testemunhas, e jamais uma delas falhou. E quando Deus diz qualquer coisa, eu não. Se Ele dissesse, esta noite, vá ao cemitério nacional, porque eu vou ressuscitar George Washington de manhã, eu convidaria o mundo inteiro para vir observar isto. Vai acontecer. O irmão Brana tinha tanta confiança no que ele ouvia daquela voz, ele tinha tanta confiança na presença daquele anjo, né? Da presença daquele anjo, ou na presença daquele anjo, e que ele se dispunha a enfrentar o mundo inteiro. O irmão Brana continua aqui no parágrafo 28. A palavra de Deus não pode falhar. A palavra de Deus não pode falhar. Mensagem obra-prima, o irmão Brana diz que todas as vezes que Deus quis realizar a sua obra através dos homens, ela falhou. Ela falhou. Então ele, não podendo realizar a sua obra-prima, nem através dos patriarcas, nem através dos próprios profetas, ele mesmo tomou a forma corpórea, veio em carne e realizou essa obra. A obra-prima de Deus foi aquela cena do Calvário. Sei que ele, Deus, foi a zero no Calvário, mas comprou a minha salvação, comprou a nossa salvação, coisa que os homens não podiam fazer e não podem, mas ele pôde fazer. Aleluia. A palavra de Deus não pode falhar, ele nunca falhou,
e não pode falhar. Há uma coisa que Deus não pode fazer, que é falhar. Então vamos dizer juntos: Deus não pode falhar. É impossível que Deus minta, é impossível que a sua palavra falha. Ele não pode falhar, e Deus é a sua palavra. Agora, Noé estava vivendo numa era científica, quando eles estavam, talvez, podia alcançar a lua com radar. Jesus disse que era um dia como este, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora nós sabemos, lá no Egito, nós vemos aquelas pirâmides, nós não poderíamos reproduzi-las hoje, nós não temos poder de fazê-lo. Eles tinham domínio sobre o poder atômico, ou algum tipo de poder que edificou as pirâmides. Nós não poderíamos pôr aquelas grandes pedras lá em cima, de modo algum, nem poderíamos reproduzir aquelas esfinges. Não há maneira de fazê-lo. Nós não temos o material para fazer uma múmia, embalsamar um corpo que até mesmo pareça natural por milhares de anos. Nós perdemos essa arte, uma tintura que não desbota, muitas coisas que eles tinham, então, das quais somos completos desconhecedores. E eles edificaram aquela pirâmide de tal modo posicionada e tão centrada na terra, que não importa onde o sol esteja, nunca há sombra ao redor dela, nunca uma sombra na pirâmide. A arquitetura, os instrumentos que eles tinham, era muito além dos de agora. E Noé viveu aquela era intelectual e científica. Noé viveu e ele era profeta. E o Senhor lhe disse que ia chover. E depois que Noé ouviu a voz de Deus, sendo profeta da voz do Senhor, a palavra do Senhor vem ao seu profeta, e ele sabia que ia chover. Não importava o que alguém dissesse, se já tinha chovido, nunca tinha chovido antes. Deus irrigava a terra, a vegetação, com irrigação das fontes e assim por diante na terra. Nunca tinha havido uma nuvem no céu, mas ainda assim Noé sabia que viria água de cima. Como ele ia fazê-lo, ele não sabia, mas ele foi tão perseverante, aleluia, ele foi tão perseverante, ele foi e construiu uma arca de acordo com a especificação que Deus lhe disse para construí-la, porque ele tinha ouvido a voz de Deus. Ele tinha ouvido a voz de Deus e se encontrava na presença de Deus quando a voz de Deus lhe foi manifestada. Oh, irmãos, isso devia pôr esta igreja nascida de novo em chamas, perseverantes. Nunca havia chovido, mas ele foi perseverante com a sua mensagem, porque ele tinha ouvido a voz de Deus. E você, e eu, e nós, vamos ser perseverantes? Eu sei que só vai perseverar quem tem ouvido a voz de Deus. Quem não tem ouvido essa voz de Deus, talvez ouviu a voz só do pregador, talvez ouviu a voz só do pastor, talvez ouviu a voz só do evangelista, talvez ouviu a voz só de William Marion Branham. Esse não vai perseverar, ele não vai aguentar. Como eu estou sempre dizendo, é tempo de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes, mantermos perseverantes,
Vamos fazer o que os irmãos fizeram na primeira era? Entrou no templo e foi esperar pelo cumprimento da promessa. Ficai lá até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Vamos então fazer isto com o irmão. Glória a Jesus. Amém, graças a Deus. Aqui estão os que estão dando crédito à pregação desta hora, né? Ali estavam oito pessoas que deu crédito à pregação de Noé.